Vamos iniciar então pelo artigo 2º, né, que fala que a educação profissional e tecnológica ela é uma modalidade educacional que perpassa todos os níveis da educação, né? Então ela pode acontecer no nível fundamental, que são os cursos de qualificação profissional, que são chamados FIC, né? São os cursos formação continuada, né? Formação tecnológica continuada, né? E também pode acontecer integrada às demais modalidades, como acontece quando ela é integrada ao ensino médio, quando ela é integrada à EJA, Educação de Jovens e Adultos, né? Ela é organizada por eixos tecnológicos em consonância com a estrutura socioocupacional do trabalho e as exigências da formação profissional nos diferentes níveis de desenvolvimento, ou seja, os eixos tecnológicos eles têm uma estrutura socioocupacional, né, conforme aí as exigências do mercado de trabalho. Também fala dos princípios, são muitos princípios. O primeiro princípio é a articulação com o setor produtivo, com vistas ao preparo para o exercício das profissões operacionais, técnicas e tecnológicas. Então, os itinerários formativos, eles são organizados conforme essa articulação com o setor produtivo. Respeito ao princípio constitucional do pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, conforme a LDB já prevê. Respeito aos valores estéticos, políticos e éticos, também, né, previsto na educação nacional, e também a perspectiva para o pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Outro princípio é a centralidade do trabalho assumido como princípio educativo. Então, essa centralidade, olha só, o trabalho como princípio educativo é o centro para a base da organização curricular, também integrado à ciência, cultura e tecnologia. Então, quais são? O trabalho como princípio educativo é o centro, mas tem que estar integrado com a ciência, com a cultura e com a tecnologia. Também o estímulo à pesquisa como princípio pedagógico, integrando aí, né, os saberes cognitivos e socioemocionais. Então, todo curso de formação técnica ele tem, né, ele tem ali na base dele as disciplinas, os conteúdos cognitivos, a parte cognitiva, mas também tem que ter a questão socioemocional, trabalhar relacionamento, né, ética. Então, toda a formação técnica tem que ter, né, essas relações, a questão do meio ambiente, né, e a questão dos cuidados com o trabalho, utilização de EPIs, né, que é o autocuidado. Então, integra tanto o cognitivo com o socioemocional. A tecnologia enquanto expressão das distintas formas de aplicação da base científica, então o uso da todo curso técnico ele tem que utilizar da tecnologia, né, como fio condutor aí para desenvolvendo, né, a base científica, a indissociabilidade entre educação e prática social, porque a prática social ela tem que estar presente junto aí com os conteúdos, né, é o saber fazer, aí dimensionando todo o processo de ensino-aprendizagem, valorizando o sujeito no processo, as metodologias ativas e inovadoras, a interdisciplinaridade também assegurada aí no planejamento, também visando a superação da fragmentação dos conteúdos e a descontextualização curricular. Então, visa a interdisciplinaridade, ela vai proporcionar essa contextualização curricular. A ação de estratégias educacionais que permitam essa contextualização, a flexibilização e a interdisciplinaridade, garantindo aí, né, essa relação teoria e prática, a articulação com o desenvolvimento econômico e os arranjos produtivos locais. Não tem como você oferecer um curso técnico que não esteja dentro, né, das demandas do mercado atual, né, ou distante dos arranjos produtivos locais, oferecer um curso técnico que não existe demanda no mercado, né? Observação das necessidades específicas das pessoas com deficiência. Então, também nos cursos técnicos, as pessoas com deficiência
elas precisam de serem vistas e de terem seus direitos garantidos para que possam ter a oportunidade de participar também dessa formação. Observância das pessoas também em regime de acolhimento ou internação, ou em regime de privação de liberdade, de maneira que eles possam ter acesso a essas ofertas também, então oportunizar também a essas pessoas que estão em regime de internação ou de privação de liberdade, reconhecimento das identidades de gênero, né, de étnicos raciais também, os povos indígenas, quilombolas, as populações do campo também precisam de ter oportunidade de se profissionalizar, né? E o reconhecimento das diferentes formas de produção, dos processos de trabalho, das culturas também, autonomia e flexibilidade na construção de itinerários formativos diversificados e atualizados. Então, segundo os interesses, né, das pessoas, dos sujeitos, dos jovens que estão ali buscando a relevância desse itinerário para o contexto local, né, e a possibilidade de oferta das instituições e redes que ofereçam educação profissional e tecnológica em consonância com seus respectivos projetos pedagógicos. A quantidade dos perfis profissionais de conclusão de curso que contemplem competências profissionais, então, quando você faz um curso técnico, né, tem lá previsto qual é o perfil profissional que se espera ao concluir aquele curso, autonomia da instituição para elaborar e revisar o seu PPP, que é o projeto político-pedagógico, né, que deve ser construído também respeitando toda a legislação nacional e também essa, né, diretriz curricular, fortalecimento das estratégias de colaboração entre os ofertantes da educação profissional, visando maior alcance e efetividade dos processos de ensino-aprendizagem, contribuindo para a empregabilidade dos egressos. Então, buscar uma colaboração, parceria com empresas, né, ou até com outras instituições que ofereçam a educação profissional, visando visibilidade e também promovendo aí, né, uma melhor possibilidade de empregabilidade das pessoas que concluem esse curso. Promoção da inovação em todas as suas vertentes, especialmente a tecnológica, a social e a de processos, de maneira incremental e operativa. Então, sempre promover a inovação das ementas, né, dos módulos desses cursos que estão sendo ofertados. O artigo 4º, ele vai dizer o quê? De que forma que pode ser desenvolvida a educação profissional? Então, ela pode ser desenvolvida como qualificação profissional, que é aquela formação inicial ou continuada dos trabalhadores. São os cursos de qualificação oferecidos aí, né, pelas próprias empresas, né, em parceria com as organizações educacionais. Pode ser oferecida também a educação profissional técnica de nível médio e a educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação, incluindo saídas intermediárias de qualificação. O que são essas saídas intermediárias? Por exemplo, se você faz um curso técnico, ele tem módulos, né? Então, vamos supor que ele tenha 3 módulos. Ao concluir o módulo 1, você recebe uma qualificação profissional. Ao concluir o módulo 2, você recebe outra qualificação profissional. Ao concluir o módulo 3, aí sim, você recebe o título de técnico naquela área. Então, um curso de técnico em mecânica. Ele pode dar uma qualificação de manutenção no primeiro módulo. No segundo módulo, ele pode dar uma outra qualificação. E no terceiro módulo, que ele vai dar a qualificação técnica de nível médio, né? E assim também ocorre nos cursos de graduação e pós-graduação, que é o chamado mestrado profissional ou doutorado profissional. O IFES oferece muito isso, né? Uma outra questão importantíssima, todo curso técnico, ele precisa de estar aí linkado com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, né? Que tem lá, né, que é o famoso CBO, né, o Catálogo Brasileiro de Ocupações. Então, não pode ser um curso que não esteja nesse catálogo. Se for um curso que não esteja nesse catálogo, ele precisa de passar por uma aprovação do Conselho Nacional de Educação,
né? E o itinerário formativo ele tem que contemplar uma articulação de cursos e programas, configurando trajetória educacional consistente e programada. Então, a partir de estudos sobre itinerário formativo de profissionalização praticados no mundo do trabalho. Então, existe uma lógica de desenvolvimento dessa profissionalização. O que que aprende primeiro, né? Existe uma lógica de desenvolvimento nesse itinerário, uma estrutura socioocupacional da área e os fundamentos científico-tecnológicos dos processos de produção de bens e de serviços. Os itinerários formativos também, eles devem possibilitar um contínuo, né? O que é esse contínuo? Que também, esse contínuo aparece também lá nas diretrizes do ensino médio, nas diretrizes do ensino fundamental. O que é esse contínuo? Essa lógica de progressividade dos saberes, né, que tem que aparecer no módulo 1, 2, 3. Então, por exemplo, é muito comum você estudar. No módulo 1 eu estudo eletrônica 1, no módulo 2 eu estudo eletrônica 2, no módulo 3 eu estudo eletrônica 3. Né? Então, existe uma evolução contínua e articulado aproveitamento de estudos, né, entre um módulo e outro. Os itinerários formativos profissionais, eles podem ocorrer dentro de um curso, de uma área tecnológica ou de um eixo tecnológico, de modo a favorecer a verticalização da formação na educação profissional, possibilitando, quando possível, diferentes percursos formativos, incluindo programas de aprendizagem profissional e observando a legislação trabalhista pertinente. O que significa isso, gente? O itinerário formativo, ele vai evoluindo de forma vertical, né? Ou seja, no módulo 1 tem os saberes, os conhecimentos do módulo 1, integrando não só os componentes específicos da área, mas também os componentes gerais, né? Aqueles componentes que vão tratar aí da questão das ocupações, né? Do socioafetivo, né? E no módulo 2 isso vai avançando. Então, também há uma possibilidade de você organizar o itinerário formativo do módulo 1 ser similar a todos os cursos da mesma área. Então, quando você pega cursos da área industrial, lá no catálogo tem os cursos da área industrial. Então, você vai perceber que alguns componentes curriculares, eles são comuns. Eles aparecem tanto no curso de mecânica, como no curso de eletricista, né? Eletrotécnica, como no curso de automação, porque são todos os cursos da área industrial. Por quê? Porque quando chegar no módulo 2, esse sujeito ele tem a possibilidade de trocar de curso, fazendo o aproveitamento, né? Por quê? Porque o que ele estudou no módulo 1, ele é comum a todos os cursos daquela área de produção industrial. São critérios para o planejamento e organização de cursos. Primeiro ponto, claro, atender a demanda social, né, gente? Não dá para você oferecer um curso que hoje não tem mais demanda no mercado, na nossa região não existe a demanda para esse profissional, né? Conciliar as demandas identificadas com a vocação e a capacidade da instituição, ou seja, aqui nós temos demanda para o curso técnico, mas a instituição, a escola, tem estrutura para oferecer um curso técnico em mecânica? Né? Se não tiver, não pode oferecer. Primeiro, a instituição tem que se organizar, se preparar para poder oferecer. Possibilidade de organização curricular segundo itinerários formativos profissionais em função da estrutura socioocupacional e tecnológica, consonante com a política pública indutora e arranjo socioprodutivo e cultura local. Então, organizar o currículo, né, segundo itinerários formativos, mas sempre em função do socioocupacional, como, né, reforçando aí o inciso anterior. Identificação de perfil profissional de conclusão próprio para cada curso, que objetive garantir o pleno desenvolvimento das competências profissionais e pessoais requeridas pela natureza do trabalho, ou seja, qual é o perfil profissional que a instituição quer formar, né, quando o sujeito tiver concluído o seu curso de eletrotécnica. Então, dentro do planejamento, do projeto de curso, tem que ter isso muito claro,
Também incentiva o uso de recursos tecnológicos, né, e recursos digitais, hoje muito mais presente do que antes da pandemia. Aproximação entre empresas, muito importante, porque tem o estágio. O estágio pode até não ser obrigatório, mas muitos jovens, eles querem aproveitar, né, dessa oportunidade de fazer o estágio para poder já conhecer o mercado e às vezes até quando começa a fazer o estágio muda de curso também, né? Observação da integralidade de ocupações reconhecidas pelo setor produtivo, tendo como referência a Classificação Brasileira de Ocupação, que é o CBO. Instituições e redes que oferecem educação profissional podem ofertar cursos experimentais que não estejam no catálogo, tudo bem. Porém, né, eles precisam ser devidamente autorizados pelos órgãos próprios dos respectivos sistemas de ensino. Então, uma escola quer oferecer um curso técnico que não está no catálogo, mas ele vai contemplar, por exemplo, a área de saúde, mas não está no catálogo. É uma demanda local. Pode oferecer, mas precisa passar pela aprovação do sistema de ensino, que é o Conselho Estadual de Educação, que aprova, né? Submeta a esses cursos a avaliação e reconhecimento no prazo de 3 anos, ou seja, os cursos técnicos que não estão no catálogo, eles precisam ser avaliados se realmente valeu a pena, né? Ou se vai continuar o curso, e essa avaliação tem todo um procedimento já organizado pelo Conselho, né, Nacional de Educação, e é a SEDU que avalia, né? No caso de curso técnico de nível médio, 3 anos. E os cursos superiores de tecnologia, seis anos, né? Para serem avaliados e realmente dizer, não, vamos manter, valeu a pena, né? Isso aqui sempre cai muito, gente. Artigo 16 é um dos artigos mais cobrados aí nas provas, tá? Que trata do ensino técnico de nível médio. De que forma que ela pode ser oferecida? Pode ser oferecida de forma integrada, concomitante ou subsequente. Integrada, ela é oferecida somente àqueles que já concluíram o ensino fundamental, ou seja, o ensino médio integrado, né? E ao final do curso do ensino médio ele já recebe aí uma habilitação técnica. De forma concomitante, ele é ofertado a quem ingressa no ensino médio ou já esteja cursando, ou seja, ele ingressou no primeiro ano do ensino médio e já ingressa para fazer um outro curso técnico numa outra instituição. Mas pode ser também a partir da segunda série do ensino médio, né? E são matrículas distintas para cada curso. Então, no ensino médio ele tem uma matrícula, no curso técnico ele tem outra matrícula, né? Pode ser numa mesma instituição ou em instituições diferentes, tá? Distintas, no caso. E a forma concomitante também pode ser intercomplementar, desenvolvida simultaneamente em distintas instituições ou rede, mas de forma integrada no conteúdo, mediante ação de convênio ou acordo de intercomplementaridade com a execução do projeto pedagógico unificado. Esse concomitante intercomplementar, ele é feito, né, em instituições distintas, quando por exemplo, no caso da BNCC agora, que permite a escola oferecer o ensino médio e fazer uma parceria com o SENAC, por exemplo. E aí aqueles alunos que aceitaram essa parceria, ao final do ensino médio, ele recebe o diploma do técnico junto com o médio, né? A nova BNCC permite isso. E o subsequente, que é aquele desenvolvido exclusivamente para depois que já terminou o ensino médio, né? Então, geralmente, o curso técnico em enfermagem. Não existe técnico em enfermagem integrado, né? O técnico em enfermagem, ele é feito depois que você conclui o ensino médio, aí faz o curso técnico, né? Então, existe também os cursos de especialização profissional técnica, né? Funciona como formação continuada, que toda escola técnica pode oferecer esse curso de especialização técnica. É como um curso a mais
né, que vai aprofundar conhecimentos sobre determinada área de formação daquele curso que você fez, tá? A questão do estágio, gente, o estágio é uma vivência prática profissional em situação real do trabalho, né? Ele tem normas específicas aí, definidas pelo Conselho de Educação, definidas pela Lei do Estágio, que é a Lei 11.788 de 2008, né? E quando ele é assumido como um ato educativo, quando previsto pela instituição de ensino, ou obrigatório em função da natureza da ocupação. Então, por exemplo, algumas profissões, algumas formações técnicas, o estágio ele é obrigatório, é o caso de enfermagem, né? O caso de enfermagem, o estágio é obrigatório. Por quê? Porque senão o Conselho Regional de Enfermagem não aceita. Alguns cursos podem ou não ter estágio, né? Outros cursos têm que ter, é obrigatório por conta da função da natureza da ocupação. A carga horária mínima dos cursos técnicos também é estabelecida nesse catálogo nacional. Os cursos de qualificação profissional técnica e os cursos técnicos na forma articulada, integrada ao ensino médio ou concomitante, eles terão uma carga horária definida, né, em conjunto, então, juntando a formação geral com a formação técnica, no mínimo 3.000 horas, a partir de 2021, tá? Então, isso está na resolução, garantindo a carga horária máxima de 1.800 horas para a BNCC. Então, isso a gente já estudou, né, quando a gente viu o BNCC. Então, nos termos das diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, em atenção às alterações lá da LDB. Então, cursos técnicos de nível médio, no mínimo 3.000 horas a partir de 2021, e a carga horária mínima de 1.800 horas para a BNCC. Estou falando de formação técnica integrada ao ensino médio ou concomitante. Os cursos de qualificação também, eles podem ser oferecidos articulados com a EJA, né? E aí deve assegurar o mínimo de 1.200 horas para a BNCC quando é articulado com a EJA. Os cursos oferecidos na modalidade EAD, com exceção os cursos da saúde, curso de saúde não pode ter EAD, tá? A carga horária destinada ao estágio supervisionado, quando previsto lá no projeto do curso, deve ser adicionada à carga horária mínima estabelecida pelo curso. Então, veja bem, pode ter 300 horas de estágio, mas essas 300 horas, elas são computadas a parte da carga horária, né, exigida lá no catálogo de curso. Então, um curso técnico que tem 1.200 horas, o aluno fez 300 horas de estágio, o exigido são 120, mas ele fez 300 horas, essas 300 horas, elas não vão influenciar na carga horária definida pelo Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. A avaliação da aprendizagem, ela visa uma progressão contínua, aí, né, sempre fala daquela questão que tem que ser avaliação diagnóstica, formativa, somativa, sempre prevalecendo os aspectos qualitativos sobre os quantitativos, né? As instituições de educação profissional tecnológica podem, respeitadas as condições de cada instituição, oferecer oportunidade de nivelamento de estudos, visando suprir eventuais insuficiências formativas constatadas na avaliação da aprendizagem. É muito comum, né, as escolas técnicas e as escolas técnicas particulares também, logo no início do módulo, quando percebe que há uma defasagem na aprendizagem, por exemplo, de matemática e física, que são componentes curriculares que são necessários para o sujeito aprender outros componentes específicos da área técnica, então ela pode oferecer, oportunizar esse nivelamento, que é oferecer aulas de aprofundamento de estudos ali da matemática, da física ou da biologia, no caso de enfermagem, por exemplo. Para prosseguimento dos estudos, a instituição de ensino pode promover o aproveitamento de estudos, de conhecimentos, experiência anterior, inclusive de trabalho, desde que estejam diretamente relacionados com o perfil profissional do curso que a pessoa está fazendo, né? Então, esse aproveitamento de estudo ele é muito feito
às vezes até para quem fez faculdade. Eu já recebi aluno que tinha feito faculdade na área ambiental e aí voltou e queria fazer o curso técnico na área ambiental, né? Técnico em meio ambiente, porque ele não conseguiu terminar a faculdade, né, em meio ambiente, engenharia ambiental. Aí foi feito aproveitamento de estudos das disciplinas que ele já tinha cursado até aquele período que ele tinha cursado a faculdade, e aí ele já entrou no módulo 3. Então, às vezes, a pessoa ela quer fazer o aproveitamento de estudos porque ela trabalhou 10 anos lá com manutenção mecânica. Então, ele tem toda uma experiência, tem todo um conhecimento. Então, esse conhecimento pode ser aproveitado para eliminar, por exemplo, uma matéria de manutenção mecânica, entendeu? Então, existe essa possibilidade aí de aproveitamento de estudos. Também, como eu falei aqui, né, trabalhos formais ou informais, até mesmo em cursos superiores de graduação, mas sempre mediante a avaliação do estudante. Então, os saberes adquiridos na educação profissional e no trabalho podem ser reconhecidos mediante processo formal de avaliação e reconhecimento de saberes e competências profissionais, ou certificação profissional para fins de exercício profissional e de prosseguimento ou conclusão de estudos em consonância com o artigo 41 da LDB, né? Então, os saberes que você adquiriu em um curso, né? Você pode fazer aproveitamento de estudos em outro curso. É o caso que acontece com eliminação de matérias também na graduação. O estudante que conclui a unidade curricular, etapa ou módulo de curso técnico ou superior de tecnologia com terminalidade que caracteriza efetiva qualificação profissional técnica para o exercício do mundo do trabalho, será conferido certificação de qualificação profissional, aquilo que eu expliquei, dependendo da carga horária. Então, o curso técnico, geralmente, ele está estruturado, né? Ao concluir o módulo 1, ele pode receber um certificado de qualificação profissional, que isso já vai ajudá-lo a sua inserção aí no mercado de trabalho, beleza? Aí vem algumas questões, né, que eu coloquei para vocês, beleza? Já tem a resposta. E é isso, gente. Fechando por aqui, até a próxima aula.